Bom dia, meu irmão e minha irmã em Cristo. Mais um dia se inicia. Seja muito bem-vinda a esse momento de oração poderosa. Pare tudo o que está fazendo agora. Sinta o presente de Deus se manifestar em sua vida. Sinta o ar entrar em seus pulmões. Escute a natureza revelando mais uma dádiva de Deus vindo ao seu encontro nesse dia. Então tudo o que Deus te pede é alguns minutos para falar profundamente ao seu coração. Então escute. Antes de começarmos, eu preciso te perguntar: quantas vezes você já se sentiu caminhando em um deserto na sua vida? Feche os olhos por um instante e imagine. O sol escaldante batendo sobre sua cabeça, queimando sua pele. O vento quente trazendo apenas poeira, enchendo seus olhos de areia. A garganta seca, implorando por uma gota de água. Você olha ao redor e só enxerga um horizonte vazio, sem árvores, sem rios, sem sinais de vida. A cada passo, a areia entra nos pés, causando dor. O coração acelera, a mente fica pesada e o corpo grita: eu não vou aguentar continuar. Talvez seja assim que você se sente hoje. Um deserto emocional, onde ninguém parece enxergar a sua dor. Um deserto espiritual, onde orar parece cansativo e o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer resposta. Um deserto familiar, onde você luta todos os dias para manter em pé um lar que parece prestes a desmoronar. Ou talvez um deserto financeiro, em que cada decisão é um passo incerto e cada conta é um peso esmagador. E no meio desse cenário, uma pergunta ecoa: será que Deus ainda está cuidando de mim? Porque no calor desse deserto, a fé parece derreter, a esperança evapora como água em chão seco, e a alma começa a acreditar que foi esquecida. Mas eu quero te dizer, com toda a autoridade da palavra, é exatamente no deserto que Deus revela o seu cuidado mais profundo. Foi no deserto que o povo de Israel foi sustentado com maná do céu. Foi no deserto que a água brotou da rocha. Foi no deserto que Deus guiou seu povo com coluna de fogo à noite e nuvem de sombra de dia. E é nesse deserto que você atravessa agora que Ele vai mostrar quem Ele é. O Deus que abre caminho onde não existe. O Deus que faz rios fluírem em terras secas. Isaías 43:19 declara: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra é um decreto para a sua vida hoje. Não importa se seus olhos veem apenas areia, Deus já está preparando o caminho. Não importa se você só sente calor e sede, o Senhor já está fazendo brotar águas vivas no meio da sua sequidão. E eu quero que você entenda isso. O deserto não é lugar de morte, mas de revelação. No deserto, você descobre o Deus que provê. No deserto, você ouve a voz que guia. No deserto, você aprende a depender não da força dos seus pés, mas da graça que sustenta o seu coração. Por isso, antes de seguirmos, eu quero te convidar. Curta e compartilhe este vídeo. Porque se essa palavra está tocando a sua vida, ela também pode ser a resposta que alguém que você ama precisa receber no meio do deserto dela. E receba esta palavra profética agora. Hoje, Deus vai transformar o seu deserto em testemunho vivo do cuidado dele. E deixa eu te dar uma imagem para guardar no coração. Existem flores que só nascem no deserto. Elas não são comuns, não aparecem em qualquer lugar. Elas florescem porque resistiram ao calor, porque aprenderam a viver em meio à escassez. Assim também é você. Deus está fazendo de você uma flor rara, que vai florescer onde ninguém acreditava que poderia existir vida. E essa é apenas a primeira revelação. No próximo bloco, eu vou te levar ainda mais fundo para entender como o deserto não é o fim, mas o cenário do milagre. Você já percebeu como o deserto parece infinito? O tempo passa devagar. O silêncio pesa, e cada passo parece igual ao anterior. É como se os dias fossem cópias, sem novidade, sem mudança, sem promessa. Talvez seja assim que você sente a sua vida hoje. Você acorda, ora, espera, e nada muda. É como se estivesse dando voltas em um mesmo lugar, sem saída, sem direção.
E o pior é a sensação de que todos ao redor estão avançando, enquanto você continua parada nesse chão seco. As pessoas prosperam, recebem respostas, vivem milagres, e você olha para si mesma e pergunta: Senhor, e eu? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Esse é o peso do deserto. Ele grita solidão. Ele seca não apenas a boca, mas também o coração. Ele tenta roubar não só a sua força, mas também a sua esperança. E quando isso acontece, o inimigo se aproveita para sussurrar: Está vendo? Deus não liga para você. Suas orações não têm poder. Você está sozinha nessa caminhada. Mas deixa eu te revelar uma verdade espiritual. O deserto não é sinal de esquecimento, é cenário de preparação. Deus não abandona no deserto. Ele treina. Ele não te deixa sozinha. Ele te conduz. Ele não permite o vazio para te matar, mas para te ensinar a ouvir a voz que guia. Isaías 43:19 nos lembra: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Sabe o que isso significa? Que muitas vezes Deus já está agindo, mas você ainda não percebeu. No invisível, rios já estão brotando. No silêncio, caminhos já estão sendo preparados. E o que parece ausência é, na verdade, o cuidado dele moldando a sua fé. Eu quero que você faça algo agora como um ato profético. Escreva nos comentários: Eu confio em Deus até no deserto. Porque cada palavra escrita é como uma semente lançada no mundo espiritual. Quando você declara, você rompe o silêncio do inimigo e ativa a verdade de que você não está sozinha. E para que essa mensagem fique ainda mais clara, deixa eu te contar uma metáfora. Imagine uma pessoa atravessando um deserto à noite. O frio corta a pele, a escuridão assusta, e cada passo parece um risco. Mas de repente, ela percebe pequenas marcas no chão, pegadas que já estavam ali. Não são dela. São de alguém que passou primeiro para mostrar o caminho. Assim é Deus. Ele sempre vai à frente. Você pode achar que está sozinha, mas cada pegada invisível é a prova de que Ele já preparou o trajeto que você vai trilhar. Meu irmão, minha irmã, se até aqui o Espírito Santo já está falando com você, se prepare, porque nos próximos minutos eu vou te revelar o segredo de como o deserto, que parecia cenário de dor, pode se tornar palco de milagres inesperados. E deixa eu te perguntar algo bem profundo. E se o deserto que você está enfrentando hoje não for um castigo, mas sim o cenário escolhido por Deus para manifestar o impossível? Quantas vezes você acreditou que só viveria milagres quando tudo estivesse bem, quando tivesse recursos, quando estivesse em lugares de abundância? Mas a verdade é que, na Bíblia, os maiores milagres aconteceram em cenários improváveis. Foi no deserto que o povo de Israel viu o pão cair do céu, fresco todas as manhãs, como se a mesa do próprio Deus fosse posta diante deles. Foi no deserto que da rocha seca brotou água cristalina para matar a sede de milhares. Foi no deserto que a noite escura foi iluminada por uma coluna de fogo e o calor sufocante do dia foi aliviado por uma nuvem de sombra. Deus nunca precisou de um cenário perfeito para agir. Ele é o Deus que transforma o impossível em realidade. Agora, eu quero que você feche os olhos e imagine. Você está andando nesse deserto. O sol queima sua pele. Cada passo é um esforço. O cansaço pesa no corpo e na alma. A areia gruda no suor. A sede faz sua boca rachar. O silêncio é tão profundo que chega a doer nos ouvidos. Você sente vontade de parar, de desistir. Mas de repente, o vento muda. Uma brisa suave toca o seu rosto, trazendo frescor. Você ouve, bem de longe, o som de água correndo. No começo parece uma ilusão, mas o som fica mais nítido. Você corre, ainda com medo de ser apenas um engano, até que diante de você começa a brotar um rio no meio da terra seca. Você se ajoelha, mergulha as mãos naquela água fria e sente sua alma inteira sendo renovada. Esse rio é a presença de Deus na sua vida. Ele não aparece quando tudo é fácil. Ele surge justamente onde parecia impossível. E é isso que Isaías 43:19 nos garante. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
O Senhor está abrindo trilhas invisíveis na sua caminhada. Ele está criando saídas que os seus olhos ainda não enxergam. Ele está preparando rios de provisão, consolo e esperança exatamente onde você só via sequidão. Meu irmão, minha irmã, talvez o seu deserto hoje seja emocional. Um coração cansado de lutar por amor e não ser correspondido. Talvez seja espiritual. Um silêncio de Deus que parece não ter fim. Talvez seja físico. Um corpo que pede cura, mas só recebe diagnósticos difíceis. Ou talvez seja financeiro. Contas que se acumulam enquanto os recursos parecem escorrer pelos dedos. Seja qual for o seu deserto, Deus está dizendo: eu não te deixei. Eu não te abandonei. Eu estou aqui, cuidando de cada detalhe. O deserto não é o fim da sua história. O deserto é o palco do milagre. E hoje, o Senhor está transformando essa sequidão no cenário onde você vai testemunhar o poder do cuidado dele. Agora, se você deseja que o Espírito Santo te tire desse deserto, permaneça comigo até o final, porque Deus irá te mostrar como esse deserto que você está vivendo pode se tornar a ponte para uma oração tão profunda que você sentirá o Espírito Santo tocar cada área da sua vida e renovar completamente o seu coração. Talvez enquanto ouve essa palavra, você esteja pensando: mas o meu deserto é longo demais, eu já não tenho forças para continuar. Eu sei que essa sensação aperta o peito, porque o deserto não é apenas físico, ele é também emocional e espiritual. Ele suga as forças, rouba a esperança e tenta convencer a alma de que não há saída. Quantas vezes você já quis largar tudo porque acreditou que Deus tinha se esquecido de você? Quantas vezes orou e sentiu apenas o silêncio como se o céu estivesse fechado? Mas eu quero que você entenda algo muito importante. O deserto não é lugar de morte, é lugar de revelação. Deus não permitiu que você chegasse até aqui para te abandonar. Pelo contrário, Ele está usando esse deserto para te mostrar que a presença dele é suficiente. No meio da sequidão, Ele faz brotar água. No meio da escassez, Ele envia provisão. No meio da escuridão, Ele acende a coluna de fogo. Isaías 43:19 nos diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Preste atenção nisso. Deus não disse que talvez, ou quem sabe, mas Ele afirma: eis que faço coisa nova. Não é promessa futura, é realidade presente. Mesmo quando você não percebe, Ele já está agindo. Quero que você imagine agora. Você está nesse deserto árido, mas ao longe, começa a ver uma estrada que antes não existia. Não foi feita por mãos humanas, não estava no mapa, não havia trilha, mas agora ela aparece diante dos seus olhos, como se tivesse sido desenhada por Deus só para você. E ao lado dessa estrada, surgem pequenos riachos, até se tornarem um rio forte, trazendo frescor, vida, esperança. Essa é a promessa de Deus para você. Ele abre caminhos onde não existem e faz nascer rios onde só havia sequidão. Por isso, antes de irmos para a oração, eu quero te desafiar a um ato de fé. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você ama, porque talvez essa pessoa esteja atravessando um deserto ainda mais árido que o seu, e essa palavra pode ser a água que vai renovar as forças dela hoje. E receba esta declaração profética no seu coração. O seu deserto não será o seu fim, mas o cenário onde Deus vai revelar a maior prova do cuidado dele por você. Então respire fundo, prepare o seu coração. Porque agora vamos atravessar juntos esse deserto em oração. E eu creio que o Espírito Santo vai se manifestar de forma tão poderosa que você não terá dúvidas. Até no deserto, Deus cuida de você. Pai amado, Senhor dos exércitos, nos colocamos agora diante da Tua presença, com o coração quebrantado e sedento. Senhor, Tu conheces a vida dessa pessoa que ora comigo neste momento. Tu sabes as noites em que ela chorou em silêncio, os dias em que caminhou cansada, sentindo-se sozinha, como quem atravessa um deserto sem sombra, sem direção e sem forças. Deus eterno, eu intercedo por cada deserto que ela tem enfrentado. O deserto emocional, que seca o coração e traz a sensação de abandono. O deserto espiritual,
onde a oração parece não ter resposta, e o silêncio pesa mais do que a fé. O deserto físico, marcado por dores no corpo, enfermidades e diagnósticos que geram medo. E o deserto financeiro, onde as portas parecem fechadas e cada dia se torna uma luta para sobreviver. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti todas essas áreas secas. Clamamos pela Tua promessa em Isaías 43:19. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, abre caminho onde não existe. Derrama água viva sobre esse coração cansado. Mostra que, mesmo no lugar árido, o Teu cuidado permanece fiel. Espírito Santo, sopra a esperança agora. Renova essa mente abatida, fortalece esse corpo fraco, enche essa alma com paz. Faz essa vida sentir que o deserto não é sinal de esquecimento, mas de preparação. Que cada lágrima derramada seja como gotas que irrigam a fé, preparando o terreno para o milagre. Pai querido, eu declaro em oração que essa pessoa não está sozinha no deserto. Tu caminhas ao lado dela, Tu a guias de dia e de noite, Tu sustentas com a Tua mão direita fiel. E eu profetizo, esse deserto será o palco onde o Teu cuidado será revelado de forma poderosa. Pai amado, continuamos diante do Teu trono de graça, intercedendo por essa vida que sente o peso do deserto em sua caminhada. Senhor, Tu vês como cada passo tem sido difícil. O sol escaldante das lutas que não acabam, a areia do cansaço que entra no coração, o vento da dúvida que sopra mentiras tentando apagar a fé. Quantas vezes, Senhor, essa pessoa pensou em parar, em desistir, porque o caminho parecia interminável. Quantas vezes o inimigo sussurrou, não vale a pena continuar, Deus te esqueceu. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro para que essas vozes sejam silenciadas e que a voz do Espírito Santo seja a única a ecoar dentro dela. Pai, fortalece os pés cansados, dá ânimo às mãos enfraquecidas, renova as forças como a águia para que ela possa continuar caminhando. Que cada passo seja guiado pela Tua presença, mesmo quando os olhos não conseguem ver a estrada. Assim como o Senhor sustentou Israel no deserto por 40 anos, alimentando com maná e trazendo água da rocha, eu peço, sustenta essa vida agora. Que a Tua provisão sobrenatural se manifeste no meio da escassez. Que a Tua mão poderosa se revele no lugar onde não há saída. Que o Teu cuidado seja visível, para que essa pessoa saiba que nunca caminhou sozinha. Espírito Santo, sopra a esperança no coração dela. Transforma o deserto em escola de fé, o silêncio em momento de revelação, a sequidão em promessa de abundância. Que cada dia de espera não seja motivo de dor, mas de preparação para o milagre que está a caminho. E eu declaro em oração, essa vida não vai parar no deserto, mas atravessará até ver os rios da promessa fluírem diante de si. Pai Todo-Poderoso, agora eu clamo com fervor por essa vida que atravessa o seu deserto. Senhor, quantas vezes ela olhou ao redor e só viu sequidão? Quantas vezes acreditou que dali não poderia vir nada de bom, que não havia saída, que não havia solução? Mas a Tua palavra declara em Isaías 43:19, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, nós clamamos para que esse rio comece a jorrar agora. Que a água viva do Teu Espírito invada o coração dela como uma corrente poderosa, trazendo frescor, alívio, esperança e vida nova. Que a sede da alma seja saciada, que a mente cansada seja lavada, que o coração pesado seja renovado. Pai, eu oro para que toda impossibilidade se transforme em milagre. Onde os médicos disseram, não tem jeito, que a Tua voz declare, eu sou o Deus que cura. Onde as portas estão trancadas, que a chave do céu abra caminhos. Onde os recursos humanos acabaram, que a provisão sobrenatural do Senhor se manifeste. Espírito Santo, transforma agora esse deserto em jardim. Que cada área seca da vida dessa pessoa comece a florescer. Que onde só havia silêncio, brote um cântico de vitória. Que onde só havia lágrimas, nasça testemunho de alegria. Eu vejo em oração, Senhor, como se essa vida estivesse diante de uma terra rachada e árida. E de repente, rachaduras se abrem e rios começam a fluir.
Que ela sinta essa mesma experiência agora, que perceba dentro dela o mover da tua presença, renovando tudo o que estava morto. E eu declaro diante do céu e da terra: nenhum deserto será capaz de apagar o cuidado de Deus. Hoje, rios de vida estão fluindo, e essa pessoa caminhará em direção à promessa. Pai amado, continuamos em Tua presença intercedendo por essa vida que tantas vezes carregou feridas silenciosas no coração. Senhor, o deserto não é apenas físico, ele também é emocional. Ele expõe a solidão, amplifica a dor, traz à tona memórias difíceis e palavras que marcaram como cicatrizes. Deus de amor, eu oro agora por cada lembrança que ainda pesa sobre essa mente, por cada palavra de rejeição que ecoa até hoje, por cada abandono que deixou o coração vazio, por cada traição que feriu profundamente. Senhor, Tu sabes que existem dores escondidas, lágrimas que nunca foram vistas por ninguém, mas que sempre estiveram diante de Ti. Pai, eu clamo, toca nessas áreas secretas agora. Derrama o bálsamo do Espírito Santo sobre cada ferida aberta. Onde houve rejeição, planta a aceitação. Onde houve desprezo, planta a honra. Onde houve dor, planta a alegria. Onde houve vazio, enche com a Tua presença. Assim como o deserto floresce quando recebe chuva, eu peço, faz esse coração florescer novamente. Que essa vida volte a sentir alegria verdadeira, esperança renovada, força para recomeçar. Que ela compreenda que não é definida pelas marcas do passado, mas pelo amor eterno que o Senhor derramou sobre ela. Senhor, que ela ouça agora, no profundo da sua alma, a Tua voz dizendo: Tu és preciosa aos meus olhos, eu te honrei e te amei. Isaías 43:4. Que essa verdade cale fundo, arrancando cada mentira do inimigo que disse que ela não tem valor. Eu declaro em oração: hoje, o deserto da alma começa a se transformar em jardim. As lágrimas estão sendo recolhidas, as feridas estão sendo saradas, e a presença de Deus está trazendo renovo. Senhor eterno, Pai de misericórdia, eu coloco diante de Ti agora o coração cansado dessa vida que tem lutado para manter a fé em meio ao deserto. Pai, quantas vezes a esperança dela foi drenada pela demora? Quantas vezes acreditou que orava em vão? Quantas vezes pensou que desistir seria mais fácil do que continuar acreditando? Mas hoje, em nome de Jesus, eu clamo: sopra sobre ela o Teu vento de esperança. Renova o fôlego, restaura o ânimo, reacende a chama que parecia apagada. Que ela sinta dentro do peito um novo fogo, uma nova confiança, uma certeza que vem do céu e não das circunstâncias. Senhor, a Tua palavra nos garante em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, que essa promessa se cumpra agora na vida dela. Que ela receba forças para correr sem se cansar, forças para continuar caminhando mesmo quando não vê o fim da estrada. Espírito Santo, planta dentro dessa alma sonhos renovados. Que ela volte a acreditar que é possível. Volte a acreditar que pode vencer. Volte a acreditar que o impossível se tornará realidade. Que cada oração que parecia sem resposta seja vista como uma semente que em breve florescerá. Eu oro para que cada sombra de dúvida se dissipe agora. Que a incredulidade perca poder. Que a fé dessa vida seja fortalecida como o ouro provado no fogo. E que a esperança seja tão forte que mesmo em meio ao deserto, ela consiga declarar: eu sei que o meu Redentor vive e está cuidando de mim. E eu declaro em oração: o deserto não vai sufocar a fé dessa vida. Hoje, a esperança é restaurada. Hoje a fé é fortalecida. E hoje ela recebe força sobrenatural para continuar até ver os rios do Senhor brotarem em sua caminhada. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida: o deserto não será o seu fim, mas o cenário do maior milagre que você já viveu. Aquilo que parecia impossível já começa a acontecer. O que parecia seco já começa a florescer. O que parecia fechado já se abre diante de você. Eu declaro que rios começam a brotar em áreas da sua vida,
onde você só via sequidão. Eu declaro que caminhos começam a surgir, onde você só via paredes. Eu declaro que a mão poderosa do Senhor está te guiando com firmeza, mesmo quando seus olhos não enxergam. O Espírito Santo diz hoje: filha, filho, eu estive contigo em cada passo. Eu vi tuas lágrimas, ouvi teus clamores e nenhum deles foi em vão. Eis que faço coisa nova, e já está surgindo. Assim como flores raras nascem no deserto, eu declaro que você vai florescer em lugares onde ninguém acreditava que poderia existir vida. Assim como Israel foi sustentado com maná, eu declaro que você será sustentado todos os dias pela provisão do céu. Assim como da rocha saiu água, eu declaro que do impossível surgirá a tua resposta. Receba essa palavra profética. O tempo do silêncio acabou. O tempo da escassez acabou. O tempo da espera árida acabou. O Senhor transforma hoje o seu deserto em um jardim regado pela presença dEle. E eu afirmo diante do céu: você não é derrotada. Você não é esquecida. Você não está sozinha. Você é amada, guardada e cuidada pelo Deus que faz o impossível. E eu profetizo: do seu deserto nascerá testemunho vivo de que o Senhor sempre esteve ao seu lado. Pai amado, nós chegamos ao final dessa oração, mas não ao fim da tua presença. Senhor, nós cremos que enquanto clamávamos, o teu Espírito Santo já estava agindo. O deserto que parecia lugar de solidão foi revelado como cenário do teu cuidado. A terra seca já está recebendo rios, e o coração cansado já sente a tua paz inundando cada parte da alma. Deus eterno, eu oro para que essa vida nunca mais olhe para o deserto da mesma forma. Que cada vez que ela sentir o peso da sequidão, se lembre de que tu és o Deus que abre caminhos onde não há, que faz florescer onde ninguém acredita, que sustenta até quando as forças humanas acabam. Espírito Santo, sela esta palavra no coração dela. Que a fé não se apague, que a esperança não se perca, que a confiança seja renovada todos os dias. Que essa vida viva para testemunhar que o deserto não foi o fim, mas a estrada que a conduziu até o milagre. E eu declaro em nome de Jesus: a partir de hoje, você não caminhará mais no deserto com medo, mas com confiança. Porque até no deserto, Deus cuida de você. Agora, eu quero te convidar. Se esta oração falou com o seu coração, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Curta e compartilhe este vídeo. E te convido, se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte dessa corrente de fé. Você não imagina quantas pessoas estão em deserto neste exato momento. E essa palavra pode ser a água que renova a fé delas. E receba esta bênção final. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Amém e amém.